Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gláucia Pereira, aqui é o canal da Multiplicidade e aqui a gente fala de pesquisas e dados em mobilidade urbana. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre entrega urbana, principalmente porque agora, quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, está marcado a greve dos entregadores, né? E o que acontece? O tema é muito complicado, é um tema intrincado de várias coisas vindo de diversos lugares e eu tô vendo as pessoas um pouco perdidas em relação aos argumentos e por que tudo isso é importante, ou por que a gente chegou até aqui. Bom, é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque o tema é bem... vem coisa de todos os lugares, de muitas áreas e muitos conhecimentos. Então, o que eu quero trazer para aqui hoje, não vou nem ter a pretensão de explicar todos os porquês, mas o que eu quero trazer aqui são alguns tópicos que vocês precisam tá atentas e atentos aí para conseguir pelo menos discutir e na verdade entender por que tudo isso é tão complexo, tá? Então vamos lá, eu vou fazer esse vídeo aqui praticamente sem cortes para vocês entenderem de onde vem todas essas coisas. Primeiro, vamos lá. A gente está em 2020, certo? A Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela é de 2012. E lá na primeira definição do que é a mobilidade urbana, vem descrito que a mobilidade urbana se contempla lá o deslocamento de pessoas e cargas. Aqui, muita gente passa batido, não entende essa diferença, não entende por que a gente chegou até aqui. O que vocês têm que saber é que tem uma tradição histórica desta divisão, tá? E essa divisão vem lá atrás, desde quando começou a ter, por exemplo, trilhos, a gente tinha transporte de cargas e transporte de passageiros, em vários lugares a bitola não era a mesma, enfim, e acabou, ao longo do século XX, as pessoas se especializando em duas áreas. Muita gente trabalha com transporte de passageiros, vocês já devem ter ouvido esse termo, e o trânsito nas cidades, e muita gente foi trabalhando cada vez mais com o que se chama de logística, e aí também tem a perna da logística urbana. Mas é importante vocês entenderem isso, que vem essa tradição aí dessa divisão entre cargas e passageiros, tá? Quando a gente tem os planos de mobilidade urbana, por algum motivo que eu não sei exatamente explicar por quê, muitos planos de mobilidade urbana, apesar da política de mobilidade urbana tá dizendo que os planos devem ser de cargas, que a mobilidade urbana é de cargas e passageiros, muitas cidades no Brasil fizeram o plano só dos passageiros. Então as pessoas ficaram com essa ideia que a mobilidade se dá só nos passageiros, mas não é assim, tá? Um dos motivos bem prováveis que isso acontece é que tem empresas estaduais, porque né, a logística no Brasil é muito baseada no transporte rodoviário e o transporte rodoviário acaba sendo no âmbito estadual e federal e não tanto no âmbito municipal. E aí foi tendo essa divisão e foi ficando tudo muito confuso, tá? Mas eu queria que vocês entendessem que, apesar daqui no canal e da boa parte de discussão que vocês veem sobre mobilidade urbana, discutir o transporte de pessoas, você tem sim uma tradição e uma escola muito forte de estudo de logística e logística urbana. Então, por favor, não tratem esse tema das entregas como se fosse um tema novo, não é? Então, assim, o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que precisa se estudar muito para entender tudo isso que está acontecendo. E aí, no sistema de logística, a gente tem um foco em veículos, né? Então tem muita coisa para estudar sobre caminhão, sobre os caminhões pequenos, os chamados VUCs, os veículos urbanos de carga, e também cargas que são entregues por moto, tá? E aqui eu vejo um povo fazendo uma confusão do que é entrega urbana e do que é última milha. As pessoas estão importando termos que elas vão pegando e elas não sabem muito bem de onde vem, tá? Então, assim, a gente tem lá a fábrica, produziu um produto, esse produto foi distribuído para um centro de distribuição e a última milha é você pegar este produto e entregar para o cliente final.
mas geralmente isso está dentro da mesma nota fiscal, é o mesmo produto, é o mesmo transporte, por isso que ela é chamada última milha. Essas entregas que acontecem na cidade, do ponto de venda para o consumidor final, ela não é a última milha se for um comércio novo, tá? Então vamos lá. Para isso, para vocês tentarem compreender tudo que chegou até aqui, eu trouxe 3 referências importantes nessa discussão toda. A primeira é a dissertação de mestrado do professor Ricardo Barbosa Silva, hoje ele é professor da Unifesp, mas essa dissertação é da USP, tá? Ela chama Os Motoboys no Globo da Morte, Circulação no Espaço e Trabalho Precário na Cidade de São Paulo. Ela é uma dissertação defendida em 2009 e lá o professor Ricardo faz um trabalho incrível de discutir como é essa relação do tempo dessa pessoa, que a pressa do motoboy não é uma pressa dada por ele mesmo, discute toda essa relação do trânsito, do trabalho precário. É um trabalho incrível para vocês entenderem como a gente está aqui e o que a gente está discutindo hoje nessa coisa toda dos entregadores. Então, é uma coisa que vocês precisam saber mesmo. A outra é o livro da professora, organizado, né, pela professora Leise Kelly de Oliveira, ela é professora hoje da UFMG, que chama A Logística Urbana no Brasil, a inserção do transporte urbano de mercadorias em políticas públicas. Então, é um livro muito legal, está disponível para download, claro que eu vou deixar todas essas referências aqui, e lá vocês vão entender a política pública da logística urbana, que é uma coisa que eu tenho certeza que poucas pessoas aqui do canal estão se dedicando a estudar, então vale a pena entender isso. E por último, teve um debate de ciclologística da UCB, da União dos Ciclistas do Brasil, no dia 28 de maio agora de 2020, ou seja, a gente já estava no contexto da pandemia, que chamou Ciclologística, os desafios das entregas num cenário pandêmico e precarizado. Vocês têm que ver esse debate, eles chamaram pessoas do Brasil inteiro para discutir e ficou bem claro a diferença das entregas feitas por bicicleta, de ciclomensageiros e pessoas que trabalham já já trabalhavam com entrega de bicicleta, versus esta outra coisa que está sendo discutida agora, que é a entrega por aplicativos, que são essas entregas essas entregas rápidas, geralmente por comida nos centros urbanos, tá? Entregas de curto prazo, né? Entregas que você pede e já quer receber. Então, assim, vocês têm que ler essas três referências, ver essas 3 referências para encaminhar aí um debate bastante qualificado, tá bom? E aí, então, do outro lado, nós temos as empresas de aplicativo, que são chamadas de aplicativo porque elas se isentam de falar que trabalham com transportes, né? Elas dizem que não são empresas de transporte, são empresas de tecnologia. E essas empresas, elas vieram, então, compor um cenário, né? Elas são novos atores que surgiram aí a partir de 2015, que faz uma ponte entre o estabelecimento comercial, que no caso, por exemplo, restaurantes, você tem também o consumidor final e você tem os entregadores, né? As entregadoras e entregadores. Então, assim, o que acontece? Essas empresas, elas entram no cenário, não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, se você queria uma pizza, você ligava para a pizzaria, você tinha o número da pizzaria mais próxima, e aqui é importante já colocar isso, porque essa parte do conhecimento da rota, do que é mais próximo, da valorização de você entender que você não vai pedir uma pizza do outro lado da cidade por causa do impacto ambiental, porque o trânsito vai fazer sua pizza chegar toda torta, porque você tem consciência que é legal pedir numa pizzaria do bairro, enfim, você passa, né, na frente da pizzaria, você sabe onde você está pedindo. Então, assim, essa lógica da distribuição era uma coisa dividida entre o estabelecimento comercial, vou colocando aqui bem simplificado a pizzaria, e o próprio consumidor, que já pedia num lugar perto, entende? Você já sabia onde você ia pedir. Hoje, muita gente que pede comida por aplicativo não tem a menor ideia de onde ficam os restaurantes, de onde essas pessoas estão pedindo, tá? Então, assim, é isso. Então, teve esse novo ator que vem, de fato, incidir sobre o volume das entregas,
sobre o preço dessas entregas, né? Porque você tem que agora, o valor que o consumidor paga, agora ele é dividido entre mais um ator, que no caso está pegando aqui, dos estudos que a gente sabe, bastante parte da taxa de entrega. Fora isso, tem uma questão de dados, né? Que essas empresas, elas trabalham com dados, e surgiu também uma figura do frete grátis, o frete barato, como se a entrega pudesse ser feita de graça. Há uns anos atrás isso era impensável, todo mundo sabia que você tem que ter um custo de frete, isso era normal, e agora o consumidor final entra na jogada também como alguém que faz parte dessa lógica toda da definição de preços, né? E aí, neste caso, agora, no contexto da pandemia, isso eu queria dizer uma coisa muito importante aqui. Essa questão das entregas de aplicativo já vinha ocorrendo, essa discussão já estava em debate, não é uma discussão de agora, não é modinha, isso que vocês aí que compram, que fazem pedidos, né, por aplicativo, precisam entender isso. Tanto é que ano passado a Multiplicidade já tinha feito, com a Aliança Bike, um estudo fantástico, a gente até ganhou um prêmio por esse estudo, mostrando qual era o perfil dos entregadores ciclistas de aplicativo. Já é uma coisa que já vinha sendo discutida. Então isso é importante as pessoas saberem, tá? Que não é algo só por causa da pandemia, ou só por causa da precarização do trabalho, ou enfim, que só por causa dos aplicativos. Então assim, já vem uma discussão, eu acho que aqui na Multiplicidade a gente valoriza muito, né, o conhecimento, o debate baseado em evidências, então a gente precisa aí sempre trazer essas referências, tá? E aí, então, o que acontece é que o consumidor final, as pessoas, né, elas entram nessa jogada agora porque cabe a elas o poder de decisão de pedir ou não a comida por o aplicativo de entrega. E aí que entra esse debate do poder da população de entender todo esse sistema e por que você, mesmo não sendo entregador ou não pedindo entrega com frequência, tem esse poder de influenciar socialmente tudo o que está acontecendo e quais os debates que precisam ser feitos enfim, de uma forma mais humana e tratando aí a questão social do Brasil nesta pandemia também, a questão da precarização do trabalho, das pessoas estarem sem emprego, enfim, entra tudo junto, mistura. A gente já sabe, né, que mobilidade é uma mistura de várias coisas e que ela é transversal em vários temas, e agora também ela vem nesta seara. O que acontece? Nas decisões de mobilidade individual, entra a questão da compra, né? Então, uma das atividades lá, se vocês pegarem as pesquisas de origem e destino, vocês vão ver que compra é uma das atividades feitas geralmente no âmbito individual ou familiar, né? Você decide o que vai comprar para sua casa, se você vai cozinhar, se você vai comprar fora, tal. Então, neste, acho que balaio de coisas que entra aí a divisão, a questão individual, e que talvez as pessoas estejam confundindo toda essa parte da logística que já vinha sendo discutida, mas não tanto de uma forma ligada diretamente ao consumidor final, tá bom? Tem também um debate muito grande para ser feito sobre comércio eletrônico, que não é de carga imediata, né, perecível, então compras pela internet no geral, mas isso fica para um outro debate, porque é muita coisa mesmo para colocar junto, tá? Que seriam as cargas, as decisões de compra não imediatas, tá bom? Bom, esse vídeo tá denso, mas eu espero que vocês vejam as referências e a gente possa continuar esse debate. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos.